Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal HomeBio. Então vou me apresentar primeiramente para vocês. Eu me chamo Maísa, sou graduada em Ciências Biológicas em nível bacharelado pela Unesp e sou graduanda em Ciências Biológicas em nível licenciatura também pela Unesp. Bom, peço também encarecidamente que vocês não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para chegar as notificações das próximas aulas para vocês. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre a aula, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou enviar pra gente lá no nosso Instagram, que tá aqui do ladinho, que é o @HomeBioUnesp, pelo direct, que a gente vai estar comentando, vai estar respondendo todos vocês. Então, vamos lá para a aula. Nossa aula de hoje é sobre degradação e impactos ambientais. Antes de tudo, a gente vai começar falando aí do conceito de meio ambiente, da onde veio, da onde surgiu. Vamos falar também do conceito de degradação, vamos falar do conceito de impactos ambientais, vamos citar alguns dos principais impactos ambientais que acontecem no planeta Terra. Como a gente pode ver aqui, nós temos a erosão, a chuva ácida, o efeito estufa e o desmatamento. Então, bora lá para a aula. O conceito de meio ambiente, como eu disse para vocês que a gente ia tratar um pouco aqui, ele veio aí em 1981, na Lei 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, e ela define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, esse conceito de meio ambiente, ele apresenta diversas conotações e a gente pode analisar ele de diversas formas, como os aspectos naturais, o meio ambiente natural, que seria a fauna e a flora, o meio ambiente artificial, que seria um espaço urbano, meio ambiente cultural, que seria o patrimônio cultural nacional, um patrimônio genético. Então, o meio ambiente aí é um conjunto de leis, influências e interações que a gente pode estar analisando de diversas formas. Agora a gente vai falar um pouco dos impactos ambientais. A gente tem no CONAMA, o artigo 1, ele fala que consideram os impactos ambientais qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 1. A saúde, a segurança e o bem-estar da população. 2. As atividades sociais e econômicas. 3. A biota. 4. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Ou 5. A qualidade dos recursos ambientais. E a gente também, então aqui falando um pouco de impactos ambientais, então o impacto ambiental é o nome dado a uma modificação causada ao meio ambiente devido a uma ação humana. E toda e qualquer forma de atividade humana causa um impacto ambiental que pode ser negativo ou positivo. Os impactos ambientais negativos, eles são extremamente conhecidos pela população, e os impactos ambientais positivos são aqueles que buscam uma melhoria, ou seja, uma recuperação ao meio, como alguns projetos de restauração de áreas que já foram impactadas negativamente. Então, nós vamos falar aqui também um pouco da degradação ambiental. O conceito de degradação, que eu busquei no dicionário para falar para vocês, eles trazem como o ato de degradar, ou seja, de destruir, devastar ou estragar ou prejudicar alguma coisa. E segundo o artigo do Decreto Federal, que é o número 97.632 de 1989, traz como degradação ambiental que são os processos resultantes dos danos ao meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem de algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais. Então, ou seja, degradação ambiental é algo que eu degrado, destruo, devasto, prejudico o meio ambiente. E a gente vai falar aqui um pouco dos principais impactos, como eu disse anteriormente. A erosão é um deles. A erosão é um processo de deslocamento da terra ou de rochas de uma superfície, e ela pode ocorrer naturalmente ou pela ação humana. Então, como eu disse anteriormente, o processo de erosão ela pode ser um processo natural e ela tem um desempenho muito importante para a formação da terra.
Entretanto, infelizmente, algumas ações do homem, ela vem aumentando esse processo. Ela gera alguns prejuízos para a natureza e traz diversos malefícios, né, socioeconômicos e dentre outros. Existem também vários tipos de erosão. Tem a erosão hidrológica, né, que é pela força da água, tem a erosão eólica, que é pela força dos ventos, e tem a antropológica, que é pelo ser humano. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma erosão antropológica, né? Foi construído casas perto de algumas ribanceiras, e isso acabou com que ocorresse aí um desmoronamento de terra e acaba prejudicando também o ser humano de diversas formas. Então nós temos aqui a chuva ácida, né? A chuva ácida ela é formada a partir de uma grande concentração de poluentes químicos que são despejados na atmosfera diariamente. Devido à industrialização, né, e tem aí uma grande quantidade de gases que são liberados para a atmosfera, como o dióxido de enxofre, o nitrogênio, mas não somente a industrialização. Quando a gente utiliza o nosso veículo, ele acaba liberando esses gases. E eles são armazenados, né, lançados na atmosfera e acabam alterando o pH da água que vai ser precipitada, ou seja, que vai ocorrer a chuva. E eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, meio resumido, né, que mostra como funciona essa chuva ácida. Então, vou ligar aqui para vocês. Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje vamos falar de chuva ácida. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe vários avanços tecnológicos e mais rapidez na forma de produzir. No entanto, provocou uma alteração no meio ambiente. As máquinas a vapor queimavam toneladas de carvão mineral para gerar energia. Nesse contexto, alterando as propriedades da atmosfera e, como consequência, alterando o pH da chuva. O químico Robert Smith, em 1872, foi o primeiro pesquisador sobre a chuva ácida na cidade industrial inglesa de Manchester. Atualmente, a chuva ácida é um dos principais problemas dos países industrializados, formada pela emissão de gases originados da queima de combustíveis fósseis. Como o próprio nome diz, a chuva ácida é ácida, estando com um pH abaixo de 7. Tem registros de alguns locais que chegaram a ter chuva ácida com um pH de 4,8. E como essa chuva se origina? Quando há precipitação, a chuva se encontra com alguns poluentes do meio, havendo assim uma reação química. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio presentes na atmosfera, há uma reação química com esses óxidos, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. A chuva ácida causa inúmeros danos. Acidez no solo, o solo fica mais ácido, alterando assim as bactérias presentes no solo, alterando a decomposição, alterando o ciclo do nitrogênio, alterando o crescimento de raízes. Essa acidez caindo nos corpos de água, como lagos e rios, acidifica o meio, atrapalhando a cadeia alimentar, levando à morte de peixes. Esse tipo de chuva pode até mesmo provocar o descontrole de ecossistemas ao exterminar determinados tipos de animais e vegetais, podendo também prejudicar o ser humano, causando doenças cardiorrespiratórias. Este problema tem se acentuado em países industrializados, principalmente nos que estão em desenvolvimento, como por exemplo Brasil, Rússia, China, México e Índia. O setor industrial destes países tem crescido muito, porém de forma desregulada, agredindo o meio ambiente. Nas décadas de 70 e 80, na cidade brasileira de Cubatão, a chuva ácida provocou muitos danos ao meio ambiente e ao ser humano.
Os gases poluentes emitidos pelas indústrias estavam gerando muitos problemas de saúde na população da cidade. Foram relatados casos de má formação do sistema nervoso e outras anomalias físicas. A chuva ácida também provocou desmatamentos significativos na Mata Atlântica da Serra do Mar. Estudos feitos pela WWF mostraram que nos países ricos o problema também acontece. Estima-se que 40% dos ecossistemas estão sendo prejudicados pela chuva ácida, associado a outros impactos. Contudo, podemos evitar esse fenômeno, buscando alternativas aos combustíveis fósseis. Hoje em dia, esses combustíveis são utilizados para suprir 75% dessa demanda energética. Podemos modificar esses números pela metade, buscando fontes renováveis de energia. Entretanto, precisamos modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então a gente vai falar aqui sobre o efeito estufa, né? O efeito estufa, como eu disse aqui, ocorre devido à derrubada de florestas e queimadas. Outro principal fator também que lança gases poluentes na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis. O efeito estufa, né, é um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. E é responsável também por manter a temperatura média global. No entanto, ela tem sido agravada pela ação antrópica, ou seja, pela ação do ser humano. E essas ações ela tem elevado o nível de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, que vai provocar alterações climáticas em todo o planeta. E essa grande concentração de gases ela vai dificultar que o calor seja devolvido para o espaço e vai aumentar consequentemente aí as temperaturas do planeta. E como funciona, né, o efeito estufa? Para ele ser algo natural, a luz solar ela vai irradiar aqui calor, né? Vai emitir calor para a Terra e ela vai ser liberada, vai bater aqui na crosta terrestre. Ela vai absorver uma parte dos oceanos vão absorver e a outra parte ela vai simplesmente bater aqui e vai ser liberada para voltar para o espaço. O que acontece quando o ser humano influencia nisso? Nós temos aqui algumas usinas, né, alguma indústria, e eles vão liberar aqui gases de efeito estufa. Quando o Sol ele irradia e emite esse calor para a Terra, vai absorver uma parte, a parte que era para ser liberada para o espaço, ela não vai ser liberada, ela vai ficar parada ali por conta dos gases de efeito. Então isso faz com que ocorra o superaquecimento do nosso planeta, fazendo com que derreta aí as calotas polares, que cause doenças respiratórias nos seres humanos. Então isso influencia muito no meio ambiente, tanto ele seja a fauna ou também seja a flora. Para exemplificar melhor, vou falar aqui para vocês sobre, vamos imaginar aqui um carro estacionado em um dia que está bastante sol, aquele sol quente. Ele está ali estacionado. Os raios solares eles vão atravessar os vidros e vão aquecer o interior do carro, certo? O calor ele tende a ser devolvido para fora do carro saindo pelo vidro. Contudo, ele vai encontrar dificuldades para sair. Assim, parte do calor ele vai ficar retido ali no interior do carro e vai manter ele aquecido. E fazendo essa analogia, né, os gases de efeito estufa presentes na atmosfera, eles vão funcionar como o vidro do carro. Ele vai permitir a entrada dessa radiação solar, só que ele vai dificultar a saída dessa radiação, fazendo com que o interior ali do carro, ou aqui o meio onde a gente está vivendo, ele fique aquecido. Isso é o efeito estufa.
Então a gente tem também, como eu disse anteriormente, algumas consequências desse efeito. Nós temos os derretimentos das calotas polares, que consequentemente vai aumentar o nível do mar. Tem o agravamento da segurança alimentar, porque acaba prejudicando as colheitas, prejudica também a pesca. Algumas extinções de espécies que não estão acostumadas, né, não estão adaptadas àquele grande calor, aquela grande quantidade de calor. Tem a escassez de águas em algumas regiões. Tem riscos de conflitos em decorrência à escassez de recursos naturais, problemas de saúde também provocadas pelo aumento do calor. Uma das possibilidades, né, que já é realidade em alguns países é o uso de fontes alternativas de energias renováveis e limpas que vão substituir aí o uso de combustíveis fósseis, que é um dos principais fatores que liberam esses gases de efeito estufa. Como, por exemplo, reduzir a utilização também de transportes em pequenos trajetos, ou fazer aí um transporte coletivo, utilizar um ônibus, utilizar carona, optar também pela utilização de bicicletas, usar produtos biodegradáveis, incentivar também a coleta seletiva. Então a gente vai falar aqui do desmatamento, né? O desmatamento ou desflorestamento, a gente vai referir aí a eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado, sim, um dos maiores problemas ambientais causados. O desmatamento, né, na verdade, toda a exploração dos recursos naturais, ela acontece desde os primórdios do ser humano. Contudo, na medida que houve desenvolvimento da sociedade, né, essa exploração ela acabou se intensificando, colocando em risco todo o equilíbrio do planeta e comprometendo aí o suprimento de recursos naturais para gerações futuras. A questão do desmatamento ela acabou tornando aí grande proporção, né, a partir da Revolução Industrial, onde houve aí novas tecnologias, aumentando a produção, aumentando o consumo exacerbadamente, né? A gente teve aí o consumo muito alto quando começou a Revolução Industrial. Isso fez com que diversas florestas temperadas ou as tropicais também elas fossem devastadas a fim de atender essas novas demandas de tecnologia e de consumo. Os países industrializados apresentaram durante esse período de Revolução Industrial uma das maiores taxas de desmatamento e com o passar dos anos, né, esses países industrializados eles acabaram diminuindo, né, essa taxa de desmatamento, só que os países em desenvolvimento e subdesenvolvimento acabaram aumentando as suas taxas de desmatamento. E o desmatamento ele pode ser atribuído a diversas atividades, a maioria são antrópicas, são relacionadas ao ser humano. A gente tem como exemplo a expansão do agronegócio, o extrativismo animal, o vegetal, o extrativismo mineral, a urbanização, o aumento das atividades ilegais, como as queimadas propositais, ou até também a exploração aí de áreas de conservação para fins pessoais, como a especulação fundiária. E a gente tem aqui a Amazônia, né? A Amazônia, a gente conhece, floresta amazônica. Em 2020 a gente teve esses dados aqui de satélite do jornal USP, eu peguei esses dados. Os dados de satélites revelam que o aumento de 34% da taxa de derrubada nas florestas nos últimos 12 meses. O desmatamento na Amazônia, né, ela tem provocado aí um grande pesar em todo o mundo. A região de maior biodiversidade do planeta tem sofrido com o aumento do desmatamento e também preocupado representantes de diversos outros países, assim como diversas organizações ambientais que consideram que a Amazônia é responsável pelo equilíbrio ambiental não só do Brasil, mas também de todo o mundo. Isso faz com que os olhares para a Amazônia sejam diferentes. A gente tem que pensar aí, não vamos... Eu encerro minha aula aqui falando da Amazônia, mas eu peço para vocês pensarem no meio ambiente, preservar o meio ambiente, vamos descartar o lixo corretamente, vamos reutilizar, reciclar,
Vamos diminuir o nosso tempo no banho, não precisa ficar lá 2, 3 horas, 30 minutos. Vamos tomar um banho de 5 minutos. Vamos reutilizar a água da máquina de lavar para lavar o chão, para lavar o nosso carro. Vamos apagar nossas luzes quando a gente sair de algum ambiente do nosso quarto. Vamos deixar os equipamentos em stand-by, isso faz com que diminua o consumo de energia elétrica. E vamos evitar também o consumo aí exacerbado e inconsciente de produtos que afetam diretamente o meio ambiente. Então, eu agradeço vocês pela atenção e muito obrigada e até a próxima.